Bom dia, gente. Obrigada, Flá, pela introdução. Obrigada ao Juice, não só pela oportunidade de criar, né, de construir aqui dentro o Preliminares Podcast, mas também por esse convite tão criativo, tão interessante e tão desafiador para mim. Eu fiquei pensando, embora eu faça bastante palestras, esse é o meu trabalho, essa semana fiz 6 apenas, sobre gênero, sobre sexualidade. Eu fiquei pensando como é que eu poderia ampliar isso, né, para que a gente consiga ir além daquilo que as pessoas entendem como sacanagem, né, para além daquilo que acontece na nossa intimidade. Então, como é que eu poderia ampliar isso e colocar num lugar de o que move a nossa criatividade, em todos os sentidos, trabalhe você com algo ligado a esse universo ou não, né? E fiquei pensando, como eu sou psicanalista em formação também, na psicanálise a gente vai falar muito sobre desejo, o que move a nossa vida, né? Isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Mas eu vou temperando e apimentando essa conversa aos poucos. Não vou chegar aqui soltando logo uma malagueta, né? Vamos devagarzinho numa pimenta biquinho. E ela pensa com ela, por que ainda hoje vocês continuam fazendo um peixe sem cabeça e sem rabo, se hoje a travessa cabe no fogão que vocês têm? Porque nós vivemos no automático. Porque nós reproduzimos aquilo que nós vemos e aprendemos ao longo da vida e temos uma dificuldade de desapegar de uma série de crenças. Porque a gente não para refletir, entender o que é o nosso desejo. A gente passa muito tempo da vida em função do desejo do outro. Essa profissão que você escolheu, foi você que escolheu? Era seu desejo escolher essa profissão? Esse casamento que você tá, é um desejo seu? Entende? A gente vai atropelado no modo automático, achando que aquela crença que a gente teve é uma verdade absoluta, ou talvez a gente nem pare para pensar sobre ela. E o que acontece é que muitas vezes nas nossas relações também, sejam elas profissionais, sejam elas relações amorosas, sexuais, de intimidade, muitas vezes a gente está reproduzindo aquilo que os outros faziam. Se você vai pensar, por exemplo, ainda por cima, num atravessamento de gênero, né? Talvez você esteja performando o que é ser mulher, não de acordo com o seu desejo, mas de acordo com expectativas dos outros. O que uma mulher pode, o que uma mulher deve fazer, como ela deve se comportar, como ela deve agir. Esse é um desejo seu, é uma vontade sua? E aí, o que acontece é que quando a gente vive muito em função dos desejos dos outros, né, a nossa vida ela vai perdendo propósito, ela vai perdendo, né, assim, sentido. E a gente entrar em contato com o nosso desejo vai aumentar a nossa possibilidade de imaginar, de ser criativo. E é muito interessante que se você olha a fisiologia do que acontece com o corpo de homens e mulheres quando eles têm um orgasmo, é muito diferente. Por quê? Os homens, eles vão ter o chamado período de resolução, a hora que o homem atinge o ápice do prazer. E veja só, gente, o que é o orgasmo? Você está acumulando tensão, né? Tensão, sangue. Beleza? Então, ao momento que você está excitado, está indo sangue, 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 e seu corpo está acumulando aquela tensão. Tensão, tensão, tensão. Na hora que você tem um orgasmo, você descarrega essa tensão. O sangue esvazia e você relaxa, tá? Você vai ter uma cascata de substâncias e de hormônios que vão te dar prazer, mas não só isso. Relaxamento, autoconfiança, até como se fala? A perspectiva de vida, tá? O humor. Tem uma série de coisas que vão ser alteradas, né? Só que aí o homem, por uma série de mecânicas ali, normalmente ele tem esse relaxamento muito grande e vira pro lado e dorme, né? Ou tá exausto, exaurido, né? A experiência das mulheres a partir de um orgasmo é completamente diferente. As mulheres, quando elas atingem um orgasmo, ao contrário dos homens, elas ficam muitas vezes, mais ativas, mais criativas, e têm ideias, e querem fazer coisas, e querem se mexer, não querem virar pro lado e dormir. Muitas vezes.
Porque as mulheres são multiorgásticas. Ela chega lá e ela não cai totalmente. Ela pode continuar tendo orgasmos. É por isso que ela continua nessa agitação. Então, reconhecer o nosso corpo, as potências do nosso corpo, as potências da nossa imaginação e olhar para isso, gente, não é sobre vida sexual, é sobre a vida. É sobre o propósito da vida. Não é sobre o texto que você está com medo de escrever. Sobre o vídeo que você está com medo de gravar, sobre o projeto que você tem para entregar. É muito mais profundo do que isso. O que move o seu desejo é o que move a sua vida. Muito obrigada.